Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quanto você tem que investir para ter uma renda passiva de 5 mil, 2.500 e R$ 1.000 por mês investindo em FIIs, tá? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso no canal, tá muito interessante, tem estudos complementares a esse vídeo que eu vou fazer aqui, mas muita gente me pediu para atualizar o vídeo, né? Atualizar agora com informações de 2021, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. O IFIX, que é o benchmark dos FIIs, né, como se fosse a Bovespa dos FIIs, tá? Ele mede a rentabilidade média de 87 FIIs, tá? Ele tá 12% do topo anterior dele, tá? Então, isso é muito interessante, né? Porque a Bovespa, ela já chegou no topo que ela estava antes, né? Já o IFIX, né, que é o dos FIIs, ainda tem que se recuperar 12% para chegar no topo anterior, né? Muito disso, né, por causa dos shoppings, né? Como os shoppings não estão andando, o preço dos FIIs ainda está dando uma segurada ali nos shoppings e nas lajes corporativas também, né? Que basicamente são os escritórios, né? As pessoas não estão indo para os escritórios, então os escritórios aí estão fazendo alguns acordos com os locatários, né? E também ninguém sabe exatamente como é que vai ficar isso depois da pandemia, né? Se vão deixar os escritórios, as empresas vão largar os escritórios e vão deixar os funcionários home office, como é que isso vai se comportar depois, né? Então, os FIIs não se recuperaram totalmente, muito por causa desses dois setores, tá? Bom, o segundo slide que eu queria mostrar para vocês, que é muito interessante, é o relógio imobiliário JLL, tá? Então tem uma consultoria especializada, tá, no mercado de imóveis, que eles basicamente fizeram um relógio para tentar prever os ciclos de mercado, para falar, você está nesse ciclo e o ciclo deve acabar mais ou menos aqui, tá? Isso é muito bom para quem investe em fundos imobiliários e também para quem investe em empresas de construção civil, por exemplo, tá? Então, o último relógio que eu consegui achar foi do terceiro trimestre de 2019, tá, pessoal? Não consegui achar nada desse ano ou de 2020, infelizmente, acredito que é por causa das coisas que aconteceram em 2020. Eles acabaram não atualizando ou simplesmente eu não achei, né? Bom, mas o que eles estavam projetando lá no terceiro trimestre de 2019? Eles estavam projetando que a gente estaria num período de crescimento acelerado e realmente a gente está, né? Vocês estão vendo aí muita gente comprando imóvel, você vê, principalmente em São Paulo aqui, você vê construção para todo lado, né? Muitas pessoas ao meu redor comprando imóvel, financiando, taxa de juros baixa, né? Então realmente a gente está num período de crescimento acelerado, tá? Ó. E eles previram que esse ciclo de crescimento acelerado iria até 2022 e em 2023 a gente começaria a entrar num crescimento em desaceleração, ou seja, o mercado começaria a esfriar de novo aqui em 2023, entre 2022 e 2023. Eu também tenho essa percepção, tá, pessoal? Pelo que eu estou vendo aqui da economia, taxa de juros e tudo mais, algumas projeções, eu também acredito que 2021 ainda vai ser forte aí no mercado imobiliário, mas entre 2022 e 2023 já vai começar a estabilizar e cair novamente, né? Para a gente começar a entrar em outro ciclo, né? Lembrando que a gente está num período de crescimento acelerado desde 2017 2018 aqui, tá? Então o mercado começou a ferver nesse período aqui, basta ver o resultado das empresas, a receita que está entrando e tudo mais, né? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de citar aqui, ó, é que o Boletim Focus, que mede a expectativa de vários indicadores econômicos para o futuro, tá? Inclusive o dólar, só que o dólar sempre está errado, está projetando que a Selic em 2022 vai ser de 5%, tá? E esse ano vai chegar a 3,5% e em 2023 6%, tá? Qual que é o problema disso para os fundos imobiliários? Tá? Sempre, aqui nós temos duas tabelas aqui para mostrar para vocês, ó. A linha vermelha aqui é a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros no Brasil. E a linha azul é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. Quando a Selic cai, o IFIX sobe, ó. E quando a Selic sobe, o IFIX cai ou fica lateral, né? Vocês estão vendo aqui que é inversamente proporcional, né? Ou seja, a correlação entre os dois aqui é negativa, né? Bom, recentemente a Selic caiu muito, né? Caiu aí para 2%, né, pessoal? E o IFIX subiu muito, né? Só que com essa projeção de aumento da Selic novamente, pode ser que os fundos imobiliários voltem a ficar estáveis ou caírem, tá? Então tem que ficar muito esperto com isso daí, né? Como a taxa de juros vai subir, é possível que os fundos imobiliários caiam, tá? Aqui um outro gráfico, tá, pessoal? Esse aqui é atualizado até 2020, esse aqui até 2018. O 2020 também mostra a mesma coisa, ó. Quando a Selic cai, os fundos imobiliários sobem, tá? Quando esse processo começar a acontecer inversamente, provavelmente vai ter uma correção aí dos fundos imobiliários, beleza?
Ah, pessoal, vale citar também que esse movimento não acontece só em fundos imobiliários, tá? Acontece no mercado de renda variável em geral, tá? Quando a renda fixa sobe muito, existe uma migração aí da renda variável para a renda fixa, e quando a renda fixa cai muito, existe uma migração ao contrário, né? Da renda fixa para a renda variável, tá? Além disso, tem uma coisa que a gente chama no valuation, que é taxa de desconto, né? Que basicamente você tem que descontar uma taxa, já que você está deixando de fazer um investimento para investir em outro, tá? Quando a taxa de juros sobe muito, essa taxa de desconto ela sobe também. É um monte de termo técnico, tá? Mas isso impacta no valor dos ativos, tanto de ações quanto de fundos imobiliários. Bom, aqui outros gráficos de grande valia para você, tá, pessoal? Você que é investidor em fundos imobiliários. Esse primeiro gráfico aqui mostra o seguinte, ó. Aqui a gente tem o dividend yield do IFIX, né, dos fundos imobiliários, ou seja, quanto que eles estão pagando de dividendos, né, de aluguel ao mês, tá? Ao ano, na verdade, né? E aqui a gente tem o Tesouro Direto NTN-B 2045, que é esse cara aqui, ó, Tesouro IPCA mais 2045, tá? Notem aqui, ó, como a rentabilidade dos dois andam juntas, ó. A linha rosa aqui, ó, é o dividend yield do IFIX. A linha azul escura aqui, ó, é o yield do Tesouro Direto. Notem aqui como o mercado é eficiente em precificar esses dois caras, né, ó. Quando o NTN-B 2045 sobe, o dividendo do IFIX também sobe. Quando ele cai, o dividendo do IFIX também cai. Então notem como o mercado ele é eficiente em precificar as duas coisas, né? E faz muito sentido isso. Por quê? O título de tesouro direto mais IPCA, ele vai pagar uma taxa, nesse caso aqui, ó, tá pagando 3,5% mais inflação, tá? E os fundos imobiliários, como tem um pouco mais de risco do que o tesouro direto, tem que ter um prêmio a mais, né? Ou seja, o mercado tem que pagar um pouco a mais de rendimento, porque eu tenho risco, né? Vocês viram aí na crise que a gente teve recentemente que o IFIX ele mergulhou, né? E depois voltou, né? Agora está voltando, mas ele mergulhou, então tem risco a mais ali. Então o que o mercado precifica? O mercado precifica que esses dois caras têm que andar junto, porque os dois pagam ali um aluguel mensal, digamos assim, só que o IFIX tem que pagar um pouco a mais, né? Lembrando que os fundos imobiliários não têm imposto de renda, tá? E quanto que é esse pouco a mais que ele tem que pagar, né? Então a gente tem uma outra tabela aqui, ó, que mede o yield do IFIX contra o NTN-B, tá? Que é o IPCA mais 2045, tá? A média desse cara, ó, é 3,24%. Então, geralmente, tá? O IFIX acaba pagando sempre 3,24, né? Na média, a mais do que o NTN-B 2045. Nesse momento está em 2,83, tá? Ou seja, está abaixo do que deveria estar. Então, esse gráfico aqui mostra que o IFIX tende a subir, tá? Para voltar à normalidade, né? Lógico que esse gráfico aqui ele é variável, né? Assim como o mercado de fundos imobiliários é variável, né? Às vezes sobe muito, às vezes desce muito, mas a média é aqui. Então, esse cara aqui deve subir pelo menos para cá, passar um pouco e depois voltar, mas aqui é a média. Beleza, pessoal? Então tende a subir, né? Tem upside aí para os fundos imobiliários, beleza? Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês também, pessoal, é esse gráfico. O que eu peguei nesse gráfico, tá? Eu peguei aqui o IFIX, tá? Que é essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo, que é uma linha de candlesticks, e peguei alguns fundos de fundos, tá? O que é um fundo de fundo? É um fundo imobiliário que tem vários fundos dentro dele, né? Então tem um gestor, né? Geralmente com gestão ativa ou passiva. Então ele vai escolhendo os fundos ali que ele gosta, que tem mais upside, etc. E vai alocando o portfólio dessa maneira, tá? E aí tem um rendimento, né? Tem o dividend yield e a cotação subindo, né? Eu gosto muito de fundos, pessoal, porque eu já mostrei no estudo anterior desse vídeo que não vale muito a pena você ficar fazendo stock picking, ou seja, ficar selecionando os FIIs que você precisa. Eu já fiz isso, tá? Vale muito mais a pena você simplesmente comprar alguma carteira de FIIs lá e ir alocando dinheiro ali, tá? O estudo ele mostrou que se você tivesse comprado, por exemplo, 100 ativos de maneira igual, tá, todos os meses, contra outras carteiras estrategicamente alocadas, tá, esse fundo que você alocou aleatoriamente em 100 ativos renderia mais do que essas carteiras estrategicamente alocadas, tá? Então eu não tenho muita paciência, Nicolas, não tenho muita paciência para ficar escolhendo fundo imobiliário, tá? Ações eu tenho paciência porque lá realmente faz uma diferença, tá? Aqui dificilmente vai fazer tanta diferença no futuro, então eu prefiro comprar fundos de fundos, tá? Então, notem aqui, ó, como o IFIX, eu peguei esse gráfico aqui desde 2018, o IFIX aqui ele rendeu 27%, cota, tá? O valor da cota mais o dividendo, tá?
Já o BCFF rendeu 57%, tá? Ó. Então, esse gestor aqui conseguiu fazer um bom trabalho no fundo e conseguiu uma rentabilidade maior, tá? Em segundo lugar aqui fica o RBRF11, em terceiro lugar ficou o HFOF11. E um detalhe interessante também é que quando você investe em fundos de fundos, você não precisa diversificar muito, tá? Se você quiser investir em um cara só, você pode, porque esse cara aqui, ó, eu já vou mostrar, mas ele tem diversos fundos dentro dele. Então, quando você investe nele, você já está diversificando. Beleza? Então, esse gráfico aqui é de 2018 a 2021. Beleza? E eu peguei um outro gráfico com uma lupa um pouco menor, para vocês verem aqui que mudou aqui o vencedor, digamos assim, né? Então, de 2019 a 2021, o fundo mais rentável foi o HFOF, né? Que rendeu 39% contra 21% do IFIX, tá? Então, notem aqui que no longo prazo, até os FOFs, todos os fundos imobiliários tendem a render mais ou menos igual ao IFIX, né? Às vezes tem uns descolamentos grandes, ó, aqui, como esse fundo aqui que descolou grande, mas logo depois ele voltou ao normal. Beleza? Então é por isso que eu prefiro investir em fundo, em FOFs e etc, tá? Até porque não me custa tempo, não tenho que ficar selecionando lá, não tenho muito saco para fazer isso com FIIs, tá? Aqui eu peguei essa informação aqui no relatório do HFOF11, tá? Então, eles mesmos mostram que o fundo está rendendo melhor que o IFIX, tá? Então, você pode pegar lá no próprio relatório de cada FII, né? De cada fundo, né? E ver que eles rendem mais. Eles falam aqui, ó, que está rendendo 139% do IFIX, né? E você não precisava ter feito nada, era só ir comprando o fundo, né? Aqui, ó, desde fevereiro de 2018, era só você comprar o fundo e ele já ia diversificar para você. Essas aqui são todas as posições que eles têm em outros fundos, tá? Então, eu acho uma maneira interessante de diversificação em FIIs, beleza? Agora, se a principal classe de ativo da sua carteira são FIIs, no meu caso são ações. Se são FIIs na sua carteira, aí eu acho interessante você escolher um pouco melhor os ativos que você vai colocar lá. Agora, se for uma parte menor da carteira, como é o caso da minha, aí eu acho interessante você escolher aí um Fund of Funds, tá? Os famosos FOF. Bom, e agora sim, quanto que você precisa para ter aquela rentabilidade lá que eu mencionei lá atrás, né? 5.000, 2.500 e R$1.000. Então, como é que eu fiz a conta, tá, pessoal? Eu peguei os 15 maiores FIIs do IFIX, tá? Então, os que têm maior patrimônio aqui, tá? Por que eu fiz isso? Porque eles são os mais seguros, porque eles têm muito dinheiro, eles têm muito imóveis, eles são muito diversificados, então é aquele cara que você não vai ter dor de cabeça. Você vai colocar dinheiro lá e vai esquecer, enfim, só vai colocando dinheiro todo mês e vai esquecer lá, não vai ter dor de cabeça nenhuma, tá? Então eu peguei os 15 maiores, tá? E peguei a rentabilidade média de dividend yield desses caras, tá? Então a rentabilidade média deles atualmente está em 5,76%. Lembrando que eles ainda estão sofrendo aí com os impactos da pandemia, né? Então talvez isso aqui suba um pouco, tá, pessoal? Mas baseado na média desses 15 FIIs aqui, ó, quanto que você precisa ter de dinheiro investido nos FIIs para ter aquela renda passiva, né? Então, baseado que você tem 5,76% de rendimento anual, para você ter uma renda de R$1.000 por mês, você precisa de R$210 mil investidos em FIIs, tá? Para você ter uma renda de R$2.500 por mês, sem fazer nada, você precisa ter R$525 mil atualmente investido em FIIs. E para ter uma renda de R$5.000 por mês, você precisa ter R$1.050.000 investidos em FIIs, tá? Então são números até grandes, né, pessoal? Mas se você for pensar que você não vai ter que fazer nada, né, e aquele dinheiro vai cair todo mês na sua conta, é interessante. Vale a pena citar também, pessoal, que isso aqui eu estou falando de dividendo, tá? Mas se a gente for falar de dividendo mais valorização de cota, o número já muda, né? Então, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, de 2000 vou pegar aqui 2018, ó. De 2018 a 2021 ele rendeu 57%, tá? Dividend yield mais cota. Isso não é 5,75% ao ano, tá? Isso é muito mais do que isso, ó. 2018, 2019, 2020, 2021, tá? 2021 nem começou, né? Então, esses 3 anos. Em 3 anos ele rendeu 57%, tá? Dividendo mais cota. Ou seja, quando você coloca a valorização dos fundos na jogada, né? O número pode ser bem diferente aqui, né? Então, ele valorizou 57% em 3 anos. Se você fizesse uma conta de padeiro, isso aqui vezes 3 vai dar, sei lá, 17% mais ou menos, tá? Então, rendeu bem, né? Lembrando que
houveram muitos estímulos aí econômicos, né? A Selic, como eu mostrei lá atrás, caiu muito, que fez o IFIX subir, enfim, teve muitos estímulos aí, a gente está num boom imobiliário, né? Mas o único jeito da gente tentar projetar o que vai acontecer é a gente olhando um pouco da história do que aconteceu, né, pessoal? Eu indico para vocês também que olhem o primeiro vídeo que eu fiz desse cara aqui, porque lá tem estudos complementares aqui que vão complementar a sua visão sobre FIIs e sobre os rendimentos. Beleza, pessoal? Bom, então espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima. Seja Fortunatos. Fui!